Primeiramente, boa tarde para todos os irmãos. Uma boa tarde. Que todos se sintam em casa. Essa casa tem o propósito de ajudar as pessoas a ter entendimento, a se livrar de emoções, de sentimentos, sensações. E é disso que hoje a gente vai palestrar um pouquinho, dar uma conversada sobre sensações, sentimentos e emoções. São muitas das vezes sensações boas, emoções boas, sentimentos bons, mas muitas das vezes também são sensações ruins, sentimentos ruins e emoções ruins. Então, peço para vocês que escutem, sintam essa energia, revejam em vocês o que está deixando vocês pesados, sentimentos que vocês não conseguem dividir com outras pessoas. As sensações são físicas. A gente muitas das vezes sente um aperto no peito, um nó na garganta, uma dor de cabeça. E isso vai deixando a gente mal. E esse sentimento faz com que a gente não expresse quem a gente é. Então a gente deve conseguir ajustar o que está em falha. O nosso corpo, ele busca mostrar sintomas para nos alertar de certas coisas que a gente não conseguiu ainda raciocinar que a gente está passando. A sensação é o primeiro impacto. Sinta-se em casa. O sentimento pode ser bom, pode ser um sentimento de alegria, mas muitas das vezes é um sentimento de sofrimento que acaba resultando no nosso corpo físico, nas sensações, e as nossas emoções ficam fora de controle. Por isso que é bom a gente fazer uma reflexão, olhar para dentro, ver o que está incomodando. Muitas das vezes o incômodo não é em nós, é em outra pessoa que está na nossa família ou está ao redor. As pessoas muitas das vezes invadem o nosso espaço. Muitas das vezes a gente também invade o espaço das pessoas. Por isso que fica essas sensações, esses sentimentos, essas emoções. É necessário que a gente reveja o que está prejudicando a nossa vida de ter sensações boas, sentimentos bons, emoções boas. Vamos jogar o que é ruim no lixo, reorganizar isso conforme o segmento do Evangelho. Esse é o guia para que a gente consiga respirar, que a gente consiga olhar a saída desse túnel escuro, que muitas das vezes esses sentimentos cegam e acaba a gente fazendo besteira, falando coisas que a gente não quer falar. É necessário que também a gente veja em nós que muitas das vezes o problema está em nós e não no nosso familiar que está convivendo com a gente. A gente sempre vai arrumar uma desculpa para culpar o outro. Então, essa análise tem que ser em nós primeiro, para depois que a gente melhora, a gente conseguir ajudar os outros. A gente só consegue ajudar alguém quando está bem, porque se não estiver bem, o que a gente vai fazer? Vai poluir aquela pessoa que está perto de nós. Tudo é energia, pessoal. E esse campo de energia, umas pessoas invadem o campo da outra e acaba contaminando uns aos outros. E esse sentimento, essas sensações acabam mudando de uma hora para outra e a gente nem percebe. Emoção é aquele fogo instantâneo que a gente emocionado fala despercebido algo e magoa alguém. O sentimento ele já é mais concreto, né? O sentimento de amor, vamos supor, um sentimento que não é algo que é uma chama que
que é momentânea. Não, é aquele fogo que queima sempre, ele não apaga. Por isso que o amor é a coisa mais linda, né? A gente olhar para um filho com amor, pela esposa, pelos pais, e conseguir daqui a pouco olhar para todo mundo com o mesmo amor. A gente faz essa divisão de famílias, mas temos que parar com isso. Todos nós somos famílias, a gente que está aqui somos uma família só. Só temos que aprender a dividir uns com os outros, a respeitar uns aos outros. Normalmente a gente não respeita. Só dei um minuto porque muitas pessoas olharam para trás de mim. É isso que a gente perde muitas das vezes, o foco. E as coisas começam a dar errado. O foco é necessário para que a gente consiga transformar nós em seres melhores. Eu sempre me coloco como prova, porque eu passei por muitas etapas na minha vida, e aqui é como uma escola, que se a gente não se dedica, a gente não vai chegar no fim do ano e vai ser reprovado. Mas se aquele que se dedica e entrega tem resultado. Eu garanto a vocês, eu consegui de anos pra cá passar em todos os anos letivos, em todas as provas. E cada primeiro do ano para mim é uma conquista, porque tem uma mudança muito grande. Feliz eu fico quando eu olho lá para trás e vejo no que eu me transformei. E é isso que eu quero passar adiante. Se eu aprendi, eu vou repassar. E ainda há pouco eu estava falando com um irmão que chegou aqui. Aqui é uma semente. Essa semente a gente passa adiante. Toda a planta ela vai brotar, vai gerar uma flor, e ela vai gerar quantas sementes? De uma. Olha quantas vão se espalhar por aí. Então entendo que é muito importante a gente absorver coisas boas, que vai reproduzir coisas boas para a nossa vida e para os nossos irmãos. A intenção é sempre melhorar. E se eu melhorar, eu vou querer que vocês melhorem também. Mas eu não posso fazer pelo outro, nem vocês fazer por alguma pessoa que esteja passando alguma dificuldade. O que vocês podem dar a essas pessoas é o exemplo. Só o exemplo consegue mudar o entorno. O exemplo é quando a gente para de falar do jeito que a gente fala, muitas das vezes coisas que são de energia negativa. Isso já muda. É a gente observar a nossa voz, como a gente fala. Talvez se a gente tiver que falar mais baixo um pouco, a gente deve. Se vai melhorar, isso vai educar os pequenos que estão em casa. É como uma música, eu sempre falo, né? A música que a gente escuta vai ser a música que os nossos filhos vão escutar. Então a gente tem que observar o que aquela letra está falando, está ensinando. A música, ela gera energia, vibrações sonoras. Não vamos estender muito, irmãos, eu vou fazer a abertura do Evangelho. Espero que seja de grande valia para vocês, tudo que foi falado. Me desculpe se eu fui confuso em algumas partes, mas como todos sabem aqui, eu também sou novo na caminhada. E eu estou aprendendo no campo. E eu acho que esse é o melhor jeito de aprender, a gente meter a mão na massa. Quando a gente vai e faz, a gente aprende. Se a gente só ficar olhando, a gente não vai. Às vezes vai dar preguiça. Aí diz, se tem alguém fazendo, para que eu vou fazer? Então tem que dar o exemplo. Mais pessoas vão sair daqui fazendo a mesma coisa, vontade de expressar o que tem dentro. Todos vocês têm muita coisa aí dentro, que às vezes fica reprimida. E essa é a ferramenta de libertar tudo isso de bom que cada um de vocês tem. Caminhar com Jesus. Só Ele vai liberar toda a essência de vocês. E eu fico muito feliz de poder ajudar.
Hoje é o encerramento dos trabalhos nesse ano. A gente volta no ano seguinte. É com grande alegria que eu venho aqui todo domingo para conversar com vocês. Pode ter 20 pessoas, 2 pessoas. Tem vezes que tem todas essas cadeiras e tem 2 pessoas só sentadas. E eu falo para as 2 pessoas que estão sentadas. Vocês não enxergam a quantidade de espíritos que está aqui escutando a mesma palestra. Porque eles são do mesmo nível vibracional que a gente. Eles ainda não aprenderam muitas das coisas. Cometem erros, faltas e acabam ficando presos aqui na Terra. Por conta de vícios, amores, muitas coisas. Isso a gente vai aprendendo, conversando. Vamos fazer a abertura do Evangelho? A fé que transforma montanhas. Vazio de todas as doutrinas, sem bases sólidas. O que falta na maioria das vezes é a verdade, fé. A fé realmente fecunda. A fé que comove as fibras do coração. Em uma palavra, a fé que transforma montanhas. São árvores frondosas, mas sem frutos. E é por isso que Jesus as condena à esterilidade, pois dia virá em que ficarão secas até as raízes. Isso quer dizer que todos os sistemas, todas as doutrinas que não produzem nenhum bem para a humanidade serão reduzidas a nada. Que todos os homens voluntariamente inúteis que não se utilizam dos recursos que estavam dotados serão tratados como uma figueira seca. Meus irmãos, a leitura ela sempre traz um complemento de tudo que é falado. As religiões em si são maravilhosas, mas acaba quem as dirige às vezes fala só palavras vazias, sem sentimentos, sem se preocupar com aquele que está sentado na cadeira. Apenas eles visam tirar algum proveito, um lucro, algo do tipo. Isso é uma árvore bonita, mas que não produz frutos. O que a gente quer fazer aqui é conseguir dar a vocês o alimento do Espírito, para que vocês também se tornem árvores frutíferas. Que vocês consigam buscar. Vocês não precisam buscar só aqui dentro, pessoal. Leiam, busquem, estudem. Trabalhem no campo diário. Todos os dias a gente tem a oportunidade de ajudar alguém, ou falar algo para alguém, ou não falar algo para alguém. Muitas das vezes a gente tem que se calar para não magoar o outro. Isso é ser gentil. Esperar. Muito obrigado, meus irmãos. Muito obrigado mesmo. Foi muito boa essa leitura.